como é que é, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Vilões no Topo. Hoje vim falar nada mais, nada menos como um dos melhores vilões que eu não conheço. Posso dizer assim, um dos melhores, porque o que ele fez não tem igual, não tem. Vocês não têm noção do que ele fez, mano. Vocês não têm. Mas para saber mais, mano, continuam no vídeo, deixam o vosso like e se inscrevam. Vamos embora! Hoje vamos falar sobre o Gru, o mal disposto, um dos melhores vilões que eu conheço, né? Que eu acredito que ele fez um ótimo trabalho, apesar de que ele roubou e devolveu praticamente sem ninguém saber da mídia, mas ele fez algo que nenhum vilão fez, que é roubar a lua. Mano, imagina só você roubar a lua. Como é que vai ser? Como é que vai estar a Terra, o planeta Terra? Meu Deus, como é que vai ser? Mas vamos lá para o nosso vídeo, né? Porque vocês querem saber por que o Gru se tornou vilão. Bem, o Gru esteve numa escola de vilões, né? Onde a mãe possivelmente ele escreveu, mas acredito que o pai, né, do Gru, porque eles são gêmeos, e o pai também era ladrão, era um dos melhores ladrões que existia naquela época, né? Então, acredito que o pai é quem escreveu o Gru naquela escola para ser vilão, bem que o Gru não sabia da existência do seu pai nem do seu irmão. Quer dizer, do pai sabia, né, que ele tinha um pai, mas nunca tiveram contato, né, aquilo que eu sei, nunca tiveram contato fisicamente. Então, o Gru continuou com as suas histórias e ele se tornou um dos melhores vilões por ter roubado a lua. Mas vamos lá tentar identificar o porquê que o Gru se tornou vilão. Bem, o Gru já tinha vocação de vilão. Ele desde pequeno já era mau, era um monstro, né? Como nós vimos, com aquela arma dele congelante, era do melhor, não há arma melhor do que ele tem, que é congelar as pessoas, né? Bem, não mata, mas pronto, congela a pessoa e dá para fazer muita coisa com aquela arma. Como nós vimos, os seus capangas mínimo, olha que os mínimos procuravam um seguidor. E encontraram o Gru e continuaram com o Gru até praticamente o final, né? Até agora ainda estão juntos porque viram o potencial que o Gru tinha já naquela época. Um miúdo que foi e derrotou uma das melhores vilãs da atualidade. Quer dizer, isso estou a falar da saga do Gru, não estou a falar de outros vilões, não. Estou a falar da saga do Gru. Mas vamos lá. Então, vamos lá saber porque que o Gru se tornou vilão. Bem, é praticamente óbvio porque que o Gru se tornou vilão. Por quê? Porque o Gru, logo na primária, ele pertencia a uma escola só para vilões talentosos e ele era talentoso, muito talentoso. Então não temos o porquê dizer que não, que o Gru se tornou vilão depois de algum tempo. É mentira. O pai, né, o pai do Gru, ou a mãe que o matriculou na escola para vilões, já tinha essa vocação. Porque no Gru 3, quando ele se encontra com seu irmão gêmeo, é o Gru 3 ou o Gru 2? Mas acredito que é no Gru 3, quando ele se encontra com o irmão gêmeo dele, né? E ele descobre que o pai falava muito dele, mas muito dele. Então, o pai teve total envolvimento na vida do Gru. Porque que ele se tornou vilão? Porque o pai só falava do Gru aquilo, Gru é isso, no seu irmão mais velho, quer dizer, no seu irmão gêmeo, até que o seu irmão gêmeo decidiu conhecer o Gru. Então, meus irmãos, é muito simples e muito fácil saber o porquê que o Gru se tornou vilão. Isso foi pela influência dos seus pais, né, dos seus pais que ele matricularam na escola para vilões. Ele gostou muito e focou-se nisso, até o ponto dele chegar a derrubar a lua. Mas do tipo, qual é o vilão que pensa em roubar a lua? Você imagina, tá se acordar. Bateu 20 horas, 21, a lua não tá lá. Os cientistas estavam a procurar a lua. E aí teve uma ideia fixe. Teve uma ideia muito fixe. Então, pessoal, o Gru se torna vilão, né? Se torna vilão e continua com a vilania.
por causa mesmo dos seus pais. Foram os pais que lhe matricularam na escola de vilões, porque o Gru naquela época não podia fazer isso, se matricular na escola para vilões. E o Gru já tinha uma mente diabólica porque ele era mal disposto. Diabólica até não, podemos dizer que ele já tinha essa vocação porque ele era mal disposto, mano. Yeah. Então, tá ali o porquê que o Gru se tornou vilão, por influência mesmo dos seus pais. Yeah. Ele tornou vilão por causa disso. Então, pais, vejam bem então colocar os vossos filhos, né? Porque bem que essa escola não existe, porque se existisse, teríamos vilões na Terra. Quer dizer, temos alguns vilões que fazem outras coisas, mas pronto, estamos a falar de vilões de verdade. E não aqueles que tiveram má decisão. Não, por favor, quem está nessa vida, saia agora, vamos lá. Mas, vamos lá ver agora dos maiores erros do Gru na sua carreira. Bem, todo mundo sabe, né? Nós gostamos do Gru, mas já não mais como vilão, mas assim como um super-herói. Ele é engraçado nas coisas que faz, principalmente quando as meninas estão a lhe cutucar, estão lá, a apertar o Gru, né? Estão a chatear o Gru. É muito divertido ver ele daquela maneira. Mesmo ele sendo mal disposto, ele deixou de ser vilão e agora é um super agente. Bem, falando do maior erro dele, eu acredito que o maior erro dele é não ter testado aquela arma de encolher, né? Ou melhor dizer, roubar e ficar com ele durante um bom tempo e proteger as meninas. Eu acredito que esse foi um grande erro dele. Por quê? Porque ele dava como um excelente vilão, até na época de hoje ele seria um ótimo vilão. Se ele teve a ideia de roubar a lua, que não um vilão, pode procurar qualquer sítio, não vai encontrar um vilão que teve essa ideia de roubar uma coisa que está lá. Bem, que o Thanos teve que procurar, mas o Thanos já era de outro sítio. Mas um vilão que teve a ideia de roubar a lua, não vai encontrar, mano. Já não tem outro vilão. Então, eu acredito que é o maior erro dele. Por quê? Porque se ele tinha testado, né, ter testado a máquina e roubar a lua, e ver que não, tem um mês, o efeito não passa durante um mês, ou não passa durante um ano, seria muito cabuloso, mano. Seria muito, tipo, seria uau, porque os cientistas iam perguntar o mundo todo, mano, as marés deixaram de funcionar, quer dizer, a maré foi, a água desapareceu, tudo ali já não existia, maré baixa, maré alta, não sei o que, tudo que fazia, né, que tem aquele auxílio da lua deixou de funcionar. Então seria muito, mas muito fixe, né, ver as pessoas atrás da lua, né, tendo que o Gru tem a lua, ele aparecer ali, eu sou vilão, fiquei com a lua, seria muito fixe, seria mesmo muito fixe. Mas infelizmente, né, a lua voltou no seu sítio, por bem de todos, o Gru conseguiu devolver, né, então ele se torna um vilão, e eu acredito que esse é um dos maiores erros dele como vilão. Mas foi um erro bom, porque ele deixou para ficar com as meninas adotadas, as 3 meninas, né? Como ela diz, os 3 gatinhos, né? Naquela história. E a família, então, é tudo por hoje. Acabamos o vídeo, foi fantástico falar do Gru, foi muito fantástico. Então, nos vemos no próximo vídeo.